Então, bom dia a todos. Bom dia, eu sou a professora Mara Carneiro, eu represento a URGS e a região Sul dentro do Conselho de Coordenação Política da Unirede, e a região Sul está realizando, nesses 2 dias, 16 e 17 de agosto, o Seminário Regional da Unirede Região Sul 2021. E hoje nós estamos realizando diversas oficinas e nós estamos aqui com vocês para tratar do assunto Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto na educação. E nós convidamos a advogada Marília Gabriela Silva Lima, que trabalha, no Rio Grande do Norte, é pós-graduada em Propriedade Intelectual, em Direito Digital e Proteção de Dados, e agora é aluna, mestranda, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é muito parceira da Unirede. Então, a gente vai pedir para os colegas, nesse momento, de desligarem as câmeras e os microfones, enquanto a Marília está apresentando, mas fiquem à vontade para poder realizar as suas perguntas a qualquer momento. Em princípio, quando ela estiver falando, eu peço que vocês escrevam no chat, e aí depois ela abre a palavra para vocês interagirem, tá? Eu vou colocar depois o formulário para o registro da confirmação de presença, mas eu anotei quem está aqui, então fiquem tranquilos quanto ao certificado. Vou te deixar a palavra, Marília, qualquer coisa a gente conversa. Obrigada, Mara. Agradeço inicialmente pelo convite feito pela Unirede, e estendo meus agradecimentos ao professor Raimundo também, pelo convite, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e seu impacto na educação, Eu venho hoje aqui falar não como uma advogada, mas realmente como um entusiasta desse tema, gosto muito de estudar esse tema, e ele está presente agora em todas as searas, da nossa vida, com essa entrada da LGPD em vigor. Na nossa apresentação, eu trouxe aqui uns tópicos que nós vamos conversar. O que vocês quiserem também perguntar, podem ficar à vontade no chat, podem abrir os microfones para fazer questionamentos, enfim, vamos fazer isso aqui uma conversa mesmo. Nós vamos falar sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, qual a importância de se falar em dados pessoais no contexto da educação, os principais conceitos e contextualização da lei, as principais bases de dados utilizadas na seara educacional, os princípios de dados pessoais, as responsabilidades que essa lei ela trouxe, quais os cuidados que nós devemos tomar com os dados pessoais quando formos adquirir, a gente como escola, adquirir recursos educacionais digitais, e boas práticas e recomendações para as instituições de ensino, tanto com aplicação remota como presencial. E para iniciar aqui a nossa apresentação, eu pergunto a vocês, podem me responder aí no chat, o que é que vem na cabeça de vocês quando escuta falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Muitas notícias surgiram, com a entrada em vigor da LGPD. Então, me digam aí, o que é que vocês pensam quando lembram da LGPD? Pensam na questão da privacidade, estou vendo aí o pessoal respondendo, privacidade, autoria, desafio, com certeza, é um ponto desafiante realmente, como colocar isso em prática, como capacitar também as pessoas sobre essa questão da LGPD, direitos autorais, privacidade e a falta dela, complicado de concretizar realmente, segurança da informação, muito bom, pessoal, é isso mesmo, cuidado com dados alheios, garantia do direito aos dados pessoais, isso mesmo, muito bom. Nós vamos tentar fazer entender um pouco realmente da LGPD, seus principais conceitos e sua aplicação, sempre tentando trazer a questão da escola, colocando exemplos educacionais, exemplos com os alunos, para realmente ficar bem dentro aqui da nossa área. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que com base na LGPD, a escola ela pode utilizar o Google Classroom? E aí? O que é que vocês acham, olhando pela perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, A gente sabe que esse recurso ele está sendo utilizado, mas aí, vocês acham que a LGPD ela permite? Talvez, vamos descobrir, Sim, se o Google respeitar isso, sim. O
Perfeito, vamos respondendo aí, o que vocês acham? A gente tem que começar a analisar, toda organização deve implantar LGPD, inclusive o Google. Isso mesmo, muito bom. Então, vamos lá, resposta. Sim, nós podemos utilizar o Google Classroom, desde que sejam obedecidos os critérios exigidos pela LGPD. A LGPD ela não veio ser um limitador nessa questão de utilização de recursos, ela veio nos trazer mais segurança para a utilização deles, né? Outra perguntinha aqui, vocês acham que com base na LGPD, uma escola ela pode compartilhar seus dados pessoais de seus alunos com outros órgãos? Eu tenho dados dos meus alunos, eu posso compartilhar ou esses dados são somente meus? Não posso realizar esse compartilhamento? O que é que vocês acham? Sim, sim. Sem consentimento do estudante, não. Não. Perfeito. Não pode compartilhar, depende. Muito bom. Vamos ver a resposta. A resposta é sim, pessoal. Pode ter esse compartilhamento com outros órgãos públicos, desde que seja para fazer a implementação de políticas públicas. Então, eu posso me utilizar desses dados para que o Estado, ele possa, os órgãos, eles possam tomar melhores decisões para a implementação de políticas públicas, porque dados são fontes, dados me mostram realidades, né? Então, eu posso realmente realizar esse consentimento, esse compartilhamento, né? Desde que sejam analisadas aí os critérios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente começa um pouco aqui realmente a adentrar na parte intrínseca da lei. Eu vou tentar trazer os principais conceitos e algumas coisas que eu for falando que vocês não entenderem, podem ir me perguntando, colocando aí no chat também. Então, o que seria a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente escuta tanto falar dela, mas muitas vezes não sabe o que é, não sabe onde ela se aplica, para que ela se aplica, né? Então, a LGPD, ela se aplica a qualquer operação que realize o tratamento de dados, que façam realmente essa utilização desses dados pessoais, sejam eles no meio digital ou não, e seja realizado por pessoa física ou jurídica, né? Que esteja aqui localizado no Brasil. Então, essa lei, ela busca trazer um cenário de segurança jurídica com a padronização de normas, de técnicas, que tenha por objetivo promover essa proteção dos direitos fundamentais da liberdade e da privacidade dos indivíduos, certo? Então, esse seria o ponto principal da LGPD, essa real vontade de proteger ali os dados dos indivíduos. E qual seria a importância de se falar disso na educação, né? Nós sabemos que os serviços de educação, sejam eles públicos ou privados, eles utilizam um mundo de dados, né? Eles precisam desses dados para o seu funcionamento, seja para você realizar o acompanhamento de um estudante, fazer registro, nota, avaliar o desempenho dos docentes também, porque na seara educacional nós não podemos pensar que só os dados dos estudantes são protegidos, também temos a proteção dos dados dos servidores, dos gestores. Então, é fundamental a utilização desses dados nos serviços educacionais, justamente para que você possa prestar ali o seu serviço de maneira adequada. Então, ao longo dos anos, nós fomos vendo também um aumento considerável do uso de tecnologias digitais para apoiar essas práticas pedagógicas, para promover a inclusão digital dos estudantes, né? As escolas começaram realmente a se equipar melhor com computadores, com tablets, e tudo isso trouxe um novo dado, novos tipos de dados sendo gerados, um aumento massivo na geração desse dado e também na capacidade de extrair essas fontes, né, para que você possa gerar diversas análises, né? Então, é necessário que esse uso desse dado no contexto educacional, ele seja realizado com uma certa cautela, né, pois ele pode realmente trazer riscos, principalmente quando nós tratamos de crianças e de adolescentes. Como a gente vai ver mais na frente, que a lei ela trouxe realmente um respaldo maior, uma cautela maior quando se tratar dessas figuras de criança e de adolescente, porque eles são pessoas que ainda estão em formação, são pessoas que são mais facilmente influenciáveis, então eles são mais vulneráveis a certos tipos de publicidade enganosa, por exemplo. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado maior quando se falar de dados de crianças e de adolescentes, né? São diversos os riscos que realmente podem acontecer com o uso inadequado desses dados, como, por exemplo, a
um vazamento de dados que posteriormente podem ser utilizados para praticar crimes, prática de crimes por terceiros, né? Ou, por exemplo, quando eu tenho um vazamento de dados, né, como já ocorreu algumas vezes, quem quiser ir para a notícia direto, você pode escanear esse QR Code. Nós podemos ter vazamentos de dados e, a partir desses dados, eu posso ter uma certa discriminação com os usuários quando for realizar uma seleção automatizada por meio de inteligência artificial. Pode ocorrer esse enviesamento de dados, né? E também é possível que sejam cometidos crimes com esses dados, fraude de identidade, uso desse dado para abertura de crediário em loja. Então, enfim, são diversos problemas realmente que podem me trazer com o vazamento desse dado, com o uso indevido desse dado, né? Então, com a pandemia da Covid, realmente trouxe uma necessidade de que as escolas, elas implementassem essa atividade remota para que pudessem assegurar o ensino, né? Então, essas estratégias que foram utilizadas, muitas vezes envolvem aí o uso, coleta de dados pessoais dos estudantes, e as redes de ensino, elas precisaram se adequar rapidamente a essa nova utilização de tecnologia educacional, né? Que nem sempre foi feito, né, com um planejamento adequado, realmente uma análise prévia acerca da utilização dos dados dos alunos. Então, diante dessa crescente adoção aí de tecnologias no ensino de aprendizagem, é crucial que essa prestação educacional seja realizada, que ela realmente utilize tecnologias. A lei, ela não vem impedir que você venha utilizar recursos educacionais, recursos digitais, mas ela se preocupa com essa questão da privacidade e da proteção, né? Então, nós podemos ter essa implementação nos serviços públicos, mas reforçar a segurança e também a confiança do titular do dado para que ele possa realmente depositar seu dado tranquilamente na instituição. E aqui a gente entra nos principais conceitos e contextualização da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Dado pessoal, a lei, ela traz uma definição muito genérica de dado pessoal. Ela não diz exatamente isso de forma expressa que vai ser dado pessoal. Ela apenas diz que qualquer informação que identifique ou permite identificar uma pessoa natural vai ser dado pessoal. Então, na prática, tudo é dado pessoal. Tudo que for possível chegar até mim, que sou titular de dado, vai ser dado pessoal, né? Então, no contexto educacional, eu coloquei aqui os titulares de dados vão ser os estudantes, os representantes legais, os docentes, servidores e servidoras, equipe de coordenação. Então, não é só os estudantes que estão protegidos pelos dados pessoais. Todas as pessoas ali dentro do contexto escolar são titulares de dados e também precisam dessa cautela na sua utilização. E aí a lei, ela divide a questão dos dados pessoais, ela trouxe uma preocupação a mais entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E aí, o que seriam esses dados pessoais sensíveis? São dados que se referem à origem mais íntima do ser humano, a parte ali intrínseca do seu ser, né? Que seriam origem racial ou étnica, dados sobre convicção religiosa, dados sobre opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, esses dados, eles não podem ser tratados por qualquer base legal. A gente vai ver mais na frente o que são as bases legais. Eles não podem ser tratados assim como os dados pessoais gerais, porque eles realmente dão margens a tratamentos discriminatórios. Vamos dizer que eu sou acometido por uma doença que não quero que todo mundo saiba. E esse dado da minha doença, vamos dizer que ele é vazado e me traz um certo tipo de desconforto, de discriminação. Então, a lei, ela realmente traz aí uma diferenciação no cuidado desses dados. Aqui nós temos exemplos de dados pessoais de estudantes, seria identidade, histórico. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é expresso, tá? Isso aqui são possibilidades. Identidade, histórico, informações médicas, endereço, telefone, e-mail, carteira estudantil, registro no NIS, né? Tudo isso são informações de dados pessoais gerais de estudantes. Informações geradas no uso de tecnologias e que permitam identificar os alunos ou alunas, como, por exemplo, a gravação de imagens de câmeras de segurança, as análises geradas pelo uso de aplicativos educacionais, a coleta do IP, no momento em que eu entro ali pelo meu computador para assistir a aula, a coleta que o site faz do IP, aquilo é um dado pessoal, né? Estão dentro aí do contexto
de dados pessoais na educação. Com relação a dados sensíveis dos alunos, seria se os alunos eles têm algum distúrbio, alguma restrição alimentar, se ele é de determinada religião, seus dados biométricos, vamos dizer que a escola ela só entra ali com o acesso biométrico, então isso vai ser um dado pessoal sensíveis. Imagens, elas vão ser consideradas sensíveis se forem para fazer alguma interferência com relação à raça ou cor, certo? Dados pessoais de docentes seriam informações médicas, opinião política, filiação a sindicato, entre outros. Deixa eu ver uma mensagem aqui no chat. Como tratar os dados logados no Moodle? Você está adiantando nossa apresentação. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, certo, Jefferson? Lá na parte de tratamento de dados, a gente vai falar sobre o Moodle. Principais conceitos e contextualização, dados das crianças e dos adolescentes. Como eu tinha mencionado atrás, né, um pouco mais atrás, a lei ela traz uma preocupação maior com relação às crianças e os adolescentes. Ela busca resguardar mais esse público, e aí ela traz a adolescente, ela usa aquele conceito do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, criança até 12, adolescente até 18. Então, eles precisam de um maior cuidado ao longo do seu uso, não pode ser utilizado por qualquer base de dados, e também precisa ter um cuidado maior no seu tratamento. E aí, o que seria tratamento? Né? Eu estou aqui falando de tratamento, que nós precisamos ter cuidado no tratamento, e aí o que vem a ser esse tratamento? A lei, ela diz que o tratamento é qualquer atividade que você for fazer com um dado pessoal. Tudo vai ser tratamento. Então, no momento que, por exemplo, eu passo uma lista de chamada para os meus alunos e armazeno aquela lista, eu fiz um tratamento de dados. Então, pode ser coleta, utilização, acesso, transferência, modificação, análise, armazenamento e eliminação. Porque a LGPD, ela traz também essa previsão de que você, no momento em que o dado ele não tem mais finalidade para a instituição, eu posso eliminá-lo. Eu devo eliminá-lo, na verdade. Então, isso seria o tratamento de dados pessoais. Tudo que você for fazer com um dado é um tratamento. E para que eu possa fazer esse tratamento, eu preciso de uma hipótese, que essa hipótese é chamada de base legal, como a gente vai ver mais na frente. Então, o tratamento de dados ele não está relacionado ao uso apenas digital, ele também está relacionado ao uso físico, né? Por exemplo, eu coloquei aqui fichas cadastrais, lista de presença. Então, na prática, qualquer coisa que você for fazer com dado pessoal, qualquer atividade, vai ser considerada um tratamento. E aí, o que são as bases legais da LGPD, né? Então, com a entrada da LGPD em vigor, a gente tende a pensar agora que as coisas só vão ser feitas realmente, só vou poder utilizar um dado se tiver o consentimento do titular, né? A primeira coisa que nos vem à mente realmente é essa questão do consentimento, mas isso aí não condiz com a verdade, com a realidade, porque a LGPD ela trouxe outras 9 bases legais que nós vamos poder utilizar além do consentimento. Porque, imagine, se tudo que eu fosse fazer na minha escola, eu precisasse pedir o consentimento do pai, do aluno, do responsável. Então, isso na academia nós chamamos de fadiga do consentimento, que é no momento em que você já nem olha mais o que é o teor daquilo que está sendo solicitado, você apenas consente, né? Como muitas vezes a gente faz ali quando entra em sites diversos e tem ali embaixo os cookies, você aceita os cookies e a política de privacidade. Dificilmente as pessoas leem, apenas aceitam e colocam realmente lá o ok. Então, isso se chama fadiga de consentimento. E aí a lei, ela trouxe outras 9 hipóteses em que podem ser utilizadas a depender do tipo de dado. Né? Então, não vai ser necessariamente a utilização do consentimento. E, principalmente para o setor público, a LGPD ela trouxe uma série de outras hipóteses e bases legais que nós vamos poder utilizar. E aí eu trouxe, para não ficar tão grande, porque realmente valia uma oficina só de bases legais da LGPD, eu trouxe as 4 principais utilizadas na seara educacional. A primeira seria realmente o consentimento, né? O consentimento ele é a manifestação do titular, onde ele concorda que os seus dados eles vão ser utilizados para determinada finalidade. Então, no contexto aqui educacional, esse consentimento ele não vai ser o mais utilizado, ele vai ser utilizado apenas em situações que realmente forem necessárias, porque nós temos outras bases legais melhores, vamos dizer assim, mais
mais fáceis de ser utilizadas para aplicar e fazer realmente o tratamento desse dado, né? Então, por exemplo, o consentimento ele vai ser necessário quando o tratamento envolver o uso de informações sensíveis, quando precisar de biometria, aquelas informações que nós já falamos anteriormente. Então, aqui uma pergunta. A escola, ele quer postar nas suas redes sociais vídeos com interações dos estudantes. E aí, eu como escola, hoje a gente sabe que é muito comum as escolas realmente colocarem essas imagens, ou quando homenagens, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, as escolas querem colocar ali as fotos dos seus filhos, dos alunos ali interagindo dentro do ambiente escolar. E aí, eu posso? Então, eu posso fazer isso, mas eu preciso realmente do consentimento, dessa base legal do consentimento dos familiares, dos responsáveis legais, e se tratando de adolescente, eu preciso deixar claro que aquele adolescente entendeu que vai ser utilizado aquilo. Então, na prática, o que acontece mais, né, hoje em dia, as escolas elas já colocam ali uma cláusula no seu contrato de matrícula, eles já colocam dizendo que, perguntando, né, se você aceita ou não que a utilização de imagens seja colocada em redes sociais. Segunda base legal mais utilizada seria a execução de contrato. Essa base, ela se aplica quando for necessário executar um determinado contrato. Então, vamos dizer que eu sou uma escola e vou realizar uma contratação temporária de servidor, por exemplo. Eu preciso me valer de um instrumento contratual para que eu possa realmente contratar esse servidor. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso coletar esses dados desses servidores, nome, filiação, endereço, para que eu possa realmente realizar essa execução contratual. O que eu preciso me atentar, que eu não posso pedir demais, pessoal. A LGPD, ela traz realmente essa limitação de que eu não posso me valer de bases legais para pedir em excesso. Então, eu preciso realmente pedir só aquilo que for necessário. A gente vai ver que existe esse princípio, né, da necessidade. Só aquilo que for realmente necessário para a execução do meu contrato. Né? E aí, os titulares, eles vão poder vai realmente poder ser coletados os dados, como determinar o que é necessário. Não existe um limite para você determinar o que é necessário, né? Mas ali, no momento em que você está realizando aquela atividade, que você está... A lei, ela não traz expressamente o que você vai dizer, isso é necessário, isso não é. Mas, por exemplo, se você está realizando determinada análise acerca de uma coisa, você não pode pedir a mais e extrapolar esses limites. Certo? Vamos dizer que eu quero fazer um cadastro sobre o endereço dos estudantes. Então, eu não posso pedir, por exemplo, os dados médicos desses estudantes, porque uma coisa não bate com a outra. Né? Então, a gente tem que usar aí desse princípio que, na verdade, é o princípio da necessidade. Então, vai depender do usuário. Eita, saiu para mim aqui. Deixa eu voltar. Então, vai depender do usuário entender como excessivo ou abusivo. Ou, na verdade, o usuário, ele pode, sim, ter esse entendimento, mas, na verdade, deve-se partir do controlador, que, na visão, a gente vai ver essas figuras de controlador, mas só antecipando, o controlador seria a escola ou a instituição, ou da própria escola realmente fazer a sua parte e realizar essas limitações. Certo? Por nada. Cumprimento de obrigação legal regulatória. Essa aqui eu acho que seria a melhor base de dados para se usar quando você está realmente tratando dados pessoais na série educacional. Aqui entra também a questão do Moodle, né? Os Moodles que eles coletam dados dos estudantes, dados pessoais. Você pode se valer dessa base legal que você está ali realizando, cumprindo essa obrigação legal, essa obrigação regulatória, para realizar o tratamento de dados. Então, as escolas, elas podem utilizar seus dados nas suas atividades, desde que esses dados eles sejam para o cumprimento de uma lei ou de uma norma. Então, a própria Constituição Federal, ela diz que a escola, ela precisa prestar essa atividade educacional, ela tem que realmente prestar os serviços de educação. Então, eu posso, sim, coletar dados, utilizar dados, sempre analisando ali o que os princípios me falam, para poder coletar esses dados, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, a questão de você ter que fazer chamada, de você zelar ali do aluno junto com os seus familiares ou os responsáveis, realizando a frequência. E
isso envolve uma quantidade enorme de dados pessoais, mas que eu posso me valer, porque eu realmente estou acobertada por essa base de dados, do tratamento, do cumprimento da obrigação legal. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Então, posso justificar, recolher os dados do Moodle dizendo que estou prestando serviço educacional. Sim, agora o que você precisa observar, quais os dados que você está coletando estão sendo realmente necessários para que você preste esse serviço educacional? Se sim, ok. Se não, você precisa realmente ver quais dados estão sendo coletados e fazer um limitador, certo? Desses dados. Posso usar essa base de dados para criar modelos de inteligência artificial para o acompanhamento do desempenho dos alunos? Pode, pessoal. Vocês podem utilizar essas informações, porque dados, eles são fontes. Os dados, eles vão realmente nos dizer necessidades dos alunos. Vamos dizer que um aluno X, ele tem notas maiores em português, matemática e menor em história e geografia. Então, eu posso realmente utilizar esse dado para fazer uma abordagem direcionada. Vamos dizer que eu tenho uma plataforma institucional que eu posso fazer atividades que sejam direcionadas aos alunos. Então, eu posso utilizar esses bases. Eu estou cumprindo com a obrigação legal, eu estou melhorando a minha forma de realmente prestar esse serviço educacional. Então, é como a gente fala, o LGPD, ela não veio para ser um limitador. Vocês podem utilizar esses dados. Agora, nós precisamos realmente ter esse cuidado, certo? Na prestação, não é sair recolhendo 1001 dados sem realmente ter uma finalidade específica e sem realmente ele ter uma possibilidade de usufruto daqueles dados, certo? E aí, outra base legal, que seria o legítimo interesse do controlador ou da controladora, que a gente viu que nesse âmbito que nós estamos vendo, o controlador vai ser a escola, a entidade estudantil, enfim, a instituição de ensino. Essa base legal, ela é a mais genérica da LGPD, então eu não indico utilizar essa base legal, porque ela pode nos dar muitas margens para dúvidas e questionamentos, né? Essa base, ela não se aplica a dados sensíveis, então já é mais um limitador, certo? Porém, ela pode sim então ser utilizada, né? Ela pode ser utilizada na promoção de atividades em que a escola ou a entidade estudantil for realizar, e também proteção dos direitos dos titulares, prestação de serviços. Então, é mais uma base de dados aí que a escola pode utilizar, mas se você tiver outras, é preferível que se utilize, porque essas daqui, elas são muito genéricas, né? Então, aqui nós temos exemplo, entrar em contato por e-mail, ou telefone, com o familiar ou responsável. Você pode realmente utilizar, coletar esses dados de e-mails, telefones, para prestar serviços e realmente cumprir o objetivo educacional. Deixa eu ver aqui. Bom dia, são muitas informações importantes. Gostaria de saber se temos acesso à gravação posteriormente. E aí, Mara, tem acesso? Estão gravando, depois vão disponibilizar, tá, pessoal? Qualquer perfil do Moodle pode ter acesso aos dados dos participantes de uma disciplina ou curso. Não. Nós vamos ver mais na frente que a LGPD, ela nos traz essa premissa de que não é qualquer pessoa que pode ter acesso aos dados, e você precisa dizer, né, na sua política de implementação da LGPD, da sua escola, da sua empresa, você precisa dizer quem vai ter acesso a esses dados. E na seara da LGPD, nós chamamos de operador, que é a pessoa que faz esse tratamento, que utiliza esse tratamento dos dados, certo? Nós vamos falar dessas figuras um pouquinho mais na frente. Perfeito. Mais uma perguntinha aí para vocês, pessoal. Vocês acham que, de acordo com a LGPD, uma instituição de ensino, ela quer compartilhar os dados pessoais dos seus estudantes para que uma empresa de material escolar possa fazer seu marketing e sua divulgação? E aí, nesses casos, vocês acham que é possível esse compartilhamento de dados com terceiros? Responda aí no chat o que é que vocês acham. A escola, ela pode compartilhar com a empresa seus dados? Não, entendo que não. Isso aí, pessoal, a resposta não. Seria o mesmo que o Facebook vender os dados dos usuários. Isso, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Não pode haver esse compartilhamento, pessoal. A questão do compartilhamento que nós falamos mais acima seria o compartilhamento entre órgãos públicos, né? Para você poder realizar a criação de uma política pública. Então, é uma coisa que vai beneficiar o usuário, vai beneficiar o estudante. Mas no momento em que eu compartilho
o dado desse estudante com empresas terceiras, qual é a finalidade educacional nisso? Né? Então, a gente se perde um pouco nesse parâmetro, não tem finalidade educacional no momento em que eu compartilho esses dados com empresas e com terceiros. Então, não é possível, né? Antigamente, eu não sei se vai ser da época de vocês, mas a gente muitas vezes recebia na escola as pessoas que iam vender livrinhos ali, vendiam, você levava um papelzinho para o seu pai escrever em casa, dizer se você podia comprar ou não. Então, hoje isso são dados pessoais, então realmente não pode mais, né? Então, com órgãos públicos para criar políticas públicas, sim. Sim, perfeito. Com órgãos públicos para criar políticas públicas, sim. Inclusive, é uma forma de tratamento de dados também e de possibilidade de compartilhamento de dados. Porque dados, eles são informações preciosas, né? Então, no momento em que eu me valo de um dado pessoal para embasar, melhorar a minha decisão, a lei, ela me permite isso. Então, nesse caso aqui, com empresas, com terceiros, não. Para políticas públicas, sim. Ok? E aqui nós vamos falar um pouquinho dos princípios, certo? Muitas vezes a gente não gosta dessa parte mais teórica de princípio, pessoal, mas não existe lei sem princípio. E realmente os princípios dos dados pessoais, eles nos trazem uma visão maior do que é a lei e da real necessidade da lei e de sua aplicação. Então, o primeiro princípio de todos, assim, o mais importante seria, não existe hierarquia, né, mas que eu considero que deve ser o mais bem analisado no momento em que você coleta um dado pessoal, seria o princípio da finalidade. Esse princípio, ele exige que todas as operações, tudo o que você for fazer com um dado, com uma lei, ele seja para um propósito determinado, pessoal, ele seja para um fim legítimo, e que o titular, ele saiba daquilo, né? Então, em outras palavras, esse princípio, ele determina que a coleta de um dado, ele nunca deve ser genérico, nunca pode ser genérico. Ele sempre tem que ter uma finalidade específica. Então, por exemplo, uma escola, ela utiliza câmeras de segurança para fazer ali realmente a segurança dos alunos. E aí, no entanto, eu compartilho essa informação de câmeras com outras empresas ou organizações para finalidades distintas. Então, eu já não estou cumprindo ali o princípio da finalidade, não posso realmente realizar esse compartilhamento, certo? Princípio da adequação, exige que haja uma compatibilidade entre esse tratamento de dados e as finalidades dos dados pessoais. Então, por exemplo, eu sou uma escola e coleto dados pessoais, e aí eu compartilho esses dados pessoais, por exemplo, com uma escola de idiomas, para que elas possam oferecer seus serviços. Eu não posso fazer isso, porque isso aí extrapola a finalidade que foi solicitada ao titular do dado no momento em que ele me cedeu o dado pessoal. Então, fere o princípio da adequação. Princípio da necessidade. Nesse princípio, ele fala que o dado ele deve ser realmente necessário para a realização de certa coisa. Então, isso quer dizer que, quando eu vou me valer de dados pessoais, as instituições elas devem realmente perceber que estão usando apenas os dados necessários para cumprir as finalidades pretendidas. Então, de acordo com esse princípio, eu não posso coletar dados justificando que vou utilizar futuramente, por exemplo. Não, eu preciso realmente coletar aquele dado que eu estou precisando, que está sendo necessário para o cumprimento de determinada obrigação, né? Princípio do livre acesso. Esse princípio, ele fala que nós precisamos, realmente, nós como instituição, precisamos que os alunos tenham acesso de forma fácil a esses dados, de forma gratuita. Esse princípio, ele traz que as pessoas, os cidadãos, eles têm essa prerrogativa de poder utilizar os seus dados de forma livre, de forma restrita, já que isso também seria um fundamento da LGPD, né? Então, o estudante, por exemplo, eu não sou mais estudante da instituição e quero realmente saber quais dados a instituição ainda tem ao meu respeito, né? O que é que a escola ainda tem sobre mim. Então, a escola, ela deve realmente dizer quais dados você tem, por que você tem dados disponíveis, justificar o tempo ali de armazenamento desses dados e fazer cumprir esse princípio do livre acesso da LGPD, né? O quinto princípio, qualidade dos dados. Então, eu preciso que esses meus dados eles sejam corretos, verdadeiros, atualizados, porque imagine, vamos dizer que um aluno ele vai utilizar uma declaração da escola, um dado da escola para solicitar a concessão de um benefício, de um auxílio transporte, alguma coisa, e aí meu endereço está errado, meu dado está errado.
Então, isso vai realmente me trazer um prejuízo se esse dado ele não for prestado de maneira clara, né? Não tiver uma certa qualidade. Então, é por isso que a LGPD ela traz realmente essa necessidade de que os dados precisam ser de qualidade, ser claro, ser atualizado. Nós precisamos tentar colocar essa política de atualização nas escolas, que muitas vezes é um pouco difícil, né? Princípio da transparência. Esse princípio ele fala que as informações elas têm que ser claras, elas têm que ser acessíveis e realmente dizer o que é que o tratamento, qual é o tratamento que está sendo feito com aqueles dados, né? Muitas vezes esses tratamentos a gente não expõe de forma clara aos alunos. Então, os órgãos eles têm que ter ali suas políticas de transparência, seus esclarecimentos com o uso dos dados pessoais, não só dos alunos, mas dos docentes, dos servidores, enfim. Política da não discriminação, né? Esse princípio, ele diz que não é possível que os dados eles sejam utilizados para terem fins discriminatórios, fins segregativos, ilícitos, abusivos, enfim. Eles dizem que esses princípios vão ser realmente utilizados para o cumprimento da obrigação legal da instituição de ensino, né? Princípio da segurança. Então, esse princípio, ele diz que no momento que você, eu vou coletar dado, eu quero coletar dado, então eu preciso ter uma segurança da informação, eu preciso ter uma segurança no momento em que eu estou me valendo desses dados, eu preciso ter técnicas administrativas que são capazes de proteger os dados pessoais desses acessos. Eu preciso limitar as pessoas que estão realizando esse acesso, pessoas que são não autorizadas, para que eu possa realmente não ter ali situações de acidentes, de perdas, enfim, comunicação indevida, né? Princípio da prevenção. Nesse princípio, nós iríamos adotar medidas para prevenir a ocorrência realmente de danos nos tratamentos de dados pessoais, e aí a gente entra um conceito que se chama Privacy by Design, que seria a preocupação com a proteção de dados desde o início da concepção do projeto, né? Então, no momento em que eu digo que eu vou iniciar uma plataforma educacional, por exemplo, eu vou realmente fazer vou utilizar um recurso, um ensino à distância, uma utilização ali no ensino à distância. Então, eu vou me valer dessa questão de que desde o início da implementação desse projeto, eu vou implementar a LGPD, porque depois, se houver um incidente, se houver alguma coisa, você não pode simplesmente pedir desculpa ao usuário, né? Você precisa realmente mostrar, não, eu fiz isso, eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Para você poder ter ali a questão da privacidade. Então, por exemplo, você utilizar ali um login, uma senha adequado, uma autenticação dupla, né? Para o estudante na plataforma. Então, enfim, são formas realmente de cumprir aí esse princípio da prevenção. Responsabilização e prestação de contas. Esse princípio, ele mostra que eu, como instituição, utilizo medidas adequadas, utilizo medidas eficazes que são capazes de cumprir aí as normas de proteção previstas na LGPD e sua eficácia, né? Então, uma forma de cumprimento desse princípio, por exemplo, aí nas instituições de ensino, seria disponibilizar informações básicas sobre medidas que são adotadas de segurança da informação, medidas que são adotadas nos tratamentos desses dados, né? E aí realmente trazer essa transparência e essa publicização. Como fica a exposição da imagem do professor no ensino remoto? Talvez a base que fala sobre a necessidade de cumprir com o serviço educacional. Perfeito, Tiago. Isso mesmo. A questão da imagem do professor e até do aluno, né? A gente viu que ela não é um dado pessoal sensível, então eu posso realmente me tratar ou da base legal do legítimo interesse da escola, que eu preciso realmente daquilo, ou do cumprimento da obrigação legal, de que eu preciso gravar aquela aula, por exemplo, para realmente ter uma melhor prestação educacional para alunos que não puderam participar. Enfim, então nós nos valemos dessas duas bases legais, né? Aqui mais uma perguntinha, pessoal. De acordo com a LGPD, vocês acham que a escola ela pode compartilhar em suas redes sociais imagens de crianças e de adolescentes se valendo do legítimo interesse? A escola ela só pode compartilhar se for por meio do consentimento, ou a escola não pode compartilhar
imagens das suas redes sociais, crianças e adolescentes. E aí, A, B ou C, o que é que vocês acham? Me respondam aí no chat. B, B, C, B, C. Aí, vamos. Resposta letra B, pessoal. A escola ela pode realmente realizar esse compartilhamento desde que tenha o consentimento do responsável. Então, como eu falei anteriormente, a maioria das escolas elas já colocam ali no seu contrato de matrícula que perguntando se o responsável é legal, se a pessoa ela permite realizar esse compartilhamento ou não, certo? Então, a resposta aí seria a letra B. Aqui nós entramos na questão dos agentes de tratamento, que eu já falei, já adiantei um pouquinho, né? Sobre controlador e operador. Vamos lá, controlador. Então, pessoal, controlador, ele seria a pessoa que tem o poder de decidir sobre o que vai ser feito com aquele dado, certo? Então, no contexto escolar, o controlador, ele vai ser a instituição de ensino, vai ser a escola, então, ele é a pessoa física ou jurídica responsável por tomar decisões referente ao tratamento dos dados. Não necessariamente vai ser a mesma pessoa que vai realizar o tratamento do dado. Então, o operador, o controlador, ele pode ser controlador e operador ao mesmo tempo. Porque o que seria operador? É a pessoa que vai fazer o tratamento, certo? Então, eu, como escola, posso realmente fazer esse tratamento de dados pessoais e ser a pessoa que realmente toma as decisões. Porém, o que na prática ocorre, né? Geralmente, muitas vezes as escolas elas não têm pessoal capacitado para fazer esse tratamento dos dados pessoais e contratam empresas que são específicas para isso, empresas terceiras, para fazer esse tratamento de dado pessoal, certo? Então, existem aí essas duas figuras do controlador e do operador, que elas precisam estar presentes nas questões de operações que são realizadas com os dados, e abaixo delas existem, não abaixo hierarquicamente, né, abaixo aqui na figura, existe o encarregado, né, que seria realmente encarregado e a ANPD. A ANPD, ela é o órgão que foi criado junto com a lei para que possa regulamentar essas questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados e também possa fiscalizar essa implementação, fiscalizar se a lei está sendo cumprida, elas podem aplicar as sanções que são previstas na lei, né? Então, a ANPD é realmente o órgão que faz essa fiscalização. E aí, a ANPD ela já foi constituída, ela já está pronta e a eficácia plena da LGPD, ela entrou em vigor agora, dia 1º de agosto, né? Foi quando começou a poder se aplicar sanções pela LGPD, porque até então ela vinha sendo aí sucessivos adiamentos sobre a sua eficácia plena, e aí agora realmente ela entrou em eficácia e ela está podendo aplicar sanções. Então, a partir de agora é que nós vamos realmente ver essa implementação, porque vão começar multas administrativas e pecuniárias, né? E aí a gente sabe que quando toca ali no bolso das pessoas, realmente as coisas começam a andar mais, né? Então, essa é a figura da ANPD. Ela vai realmente ficar responsável por essa fiscalização e cumprimento de obrigações previstas na LGPD. E o encarregado, toda instituição que trata dados pessoais precisa ter um encarregado. Esse encarregado, ele vai ser a pessoa que vai ser uma ponte entre a ANPD e o controlador, vamos dizer assim. Ele precisa ter seu contato público, ele precisa ser fácil o acesso com esse encarregado, porque se eu sou um titular de dado, quero informação do controlador, eu faço isso por meio do encarregado. Se eu sou a ANPD, quero informação daquela empresa, eu faço isso pelo encarregado. Então, realmente precisa aí desse encarregado ser publicizado e ser de fácil acesso, certo? Perdão, pessoal. E aí nós temos também os titulares de dados. O titular, a gente já falou anteriormente, vai ser toda e qualquer pessoa que tenha dados pessoais, né? Nós somos titulares de dados, certo? Eu acho que tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver.
Quais as limitações para disponibilização de dados acadêmicos de estudantes para realizar pesquisas acadêmicas? Bom, com relação às pesquisas acadêmicas, a lei ela trouxe uma hipótese de não incidência nas pesquisas acadêmicas, né? Você pode realizar pesquisa acadêmica, a lei ela traz no seu artigo 4 que não vai ser aplicada quando você for realizar suas pesquisas, porém ela solicita que você faça parte de um órgão ali de pesquisa realmente e que esses dados, sempre que possível, sejam anônimos, certo? Aproveitando, deixa eu ler aqui. Como ficam os aspectos da ética? Aproveitando a pergunta de Francisco, nesse sentido de pesquisas acadêmicas, como ficam os aspectos da ética em pesquisa, comitê de ética? Bom, nesse caso aí, a gente foge um pouquinho do escopo da LGPD, né? Porque a LGPD, no tocante às pesquisas, ela pede realmente que a gente faça essa questão de anonimização, justamente para que você não venha a ter nenhuma ingerência, nenhuma divulgação de dados que não sejam... que os titulares não gostariam que fossem compartilhados, né? Então, a gente precisa realmente analisar, tentar essa questão da anonimização dos dados e que eles sejam utilizados para fins exclusivamente acadêmicos. Vamos passar aqui. Aqui algumas responsabilidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Primeira, nomeação do encarregado. Então, como a gente falou anteriormente, a instituição, ela precisa dizer quem vai ser esse canal de comunicação realmente entre as partes, né, entre o controlador e a ANPD. Ele precisa dizer, publicizar esses dados dessa pessoa, realmente desse canal de comunicação, adoção de padrões de responsabilidade, de segurança da informação. Eu preciso dizer o que é que eu estou fazendo, eu como instituição estou fazendo para garantir que você, titular, não vai ter seu dado vazado, que você, titular, pode confiar seu dado comigo, que não vai ocorrer nenhuma ingerência, né? Então, eu preciso adotar esses padrões de segurança. Elaboração de registro de atividade, né? Vamos dizer que eu estou coletando dado, eu coleto um dado para realizar certo tipo de coisa, esse dado, depois ele vai ser apagado com tanto tempo, então eu preciso realmente fazer ali uma cronologia, uma vida do dado, né? Qual vai ser o tempo, o fluxo desse dado. Aplicação da metodologia Privacy by Design, como a gente falou anteriormente, desde o início da execução de determinado projeto, eu preciso incluir aí a LGPD e fazer as minhas ações já com base na Lei Geral de Proteção de Dados, e não deixá-la para incluir posteriormente, certo? E atendimento dos direitos dos usuários, né? Então, pessoal, a lei, ela é sobre pessoas, ela é sobre titulares de dados, então nós precisamos realmente realizar esse atendimento de forma eficaz, simples, certo? Quais os cuidados com dados pessoais devem ser observados na aquisição de recursos educacionais digitais? Então, pessoal, vamos lá. Eu sou uma escola que vou contratar uma empresa que presta serviço de armazenamento, por exemplo, na nuvem. Então, o que é que eu preciso analisar no momento em que eu for contratar essa empresa, né? Então, em linhas gerais, é necessário que essas aquisições elas sejam feitas realmente com parceiros confiáveis, parceiros que já analisam a proteção de dados dentro das suas atividades, que aplicam aí a LGPD já nos seus processos. Então, eu preciso contratar empresas que são conhecidas por seguir padrões rigorosos de privacidade, né? Então, no momento em que eu for realizar ali meu termo de referência, meu contrato, eu preciso já definir essas responsabilidades de cada parte nessas questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Essa atribuição de responsabilidade, ela vai trazer ali o papel de cada uma das partes, do controlador, do operador da empresa ali que vai ser contratada. Eu tenho que deixar claro no meu instrumento contratual de que esses dados pessoais eles não vão ser utilizados para finalidades diversas, distintas daquelas que são previstas realmente
no contratação, no termo de referência. Então, as partes elas devem se comprometer a cumprir essas obrigações legais e regulatórias dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, mas não se limitando a elas, porque a gente sabe que existe outro, principalmente no contexto educacional, existe outro mundo de normas jurídicas que regem aí a questão da educação, a lei de diretrizes, né, de bases educacionais. Então, são outras coisas que nós também precisamos analisar, né? Então, a empresa contratada ali, ela precisa realmente se comprometer com a escola de que vai atuar junto com a controladora, junto com a controladora, né, junto com a escola, na prestação desse serviço aos titulares da melhor forma possível e que cumpre requisitos, né, do programa ali de privacidade e que já está com a LGPD instituída na sua organização, né? E aí, como a LGPD impacta nas plataformas educacionais, nas plataformas digitais, né? A gente vê aí uma notícia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele sancionou uma lei onde ele proibiu esse uso de dados pessoais por usuários de plataformas EAD para fins comerciais, né, pessoal? Então, os impactos da LGPD, eles são diretos nas instituições de ensino, já que se trata de dados de centenas, milhares de alunos, né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E quais seriam aí cuidados que nós poderíamos tomar com relação às plataformas digitais? Primeiro, eles adotaram o Google Classroom na rede municipal do Rio de Janeiro. Perfeito, isso mesmo. Então, a gente poderia, né, fazer essa modificação na atualização de contrato. Então, a gente demonstrar ali na questão do contrato de matrícula o que é que quais dados vão ser coletados, onde ele vai ficar armazenado, quanto tempo, quem terá acesso, para que vai ser utilizado, né? Fazer realmente um investimento na questão de segurança de dados educacionais. Os dados, eles são imprescindíveis para a tomada de decisões nas questões de educação, no próprio negócio, mas precisa realmente reforçar essa política de segurança de dados, inclusive contratando sistemas específicos para isso, né? Conhecer ali a questão do amparo legal de cada dado que vai ser coletado. Então, sempre que eu coleto dado, eu preciso dizer se aquele dado ele é acessível ou não, para que ele está sendo coletado, qual é o embasamento que eu tenho para realizar aquela coleta. Então, eu preciso também desse conhecimento da lei, né, de pessoas capacitadas que conheçam realmente a lei. No tocante a sites, por exemplo, sites, portais online, né, a LGPD ela também impacta esses ambientes digitais, então eles precisam solicitar ali a autorização de coleta de dados online dos estudantes, se o site ele utiliza ali cookies para coletar IP do estudante, enfim, então eu preciso também ter política de privacidade no meu site de forma clara, né? E aí, com isso, surgiu também um projeto que se chama Educação Vigiada. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Esse projeto, ele mostra que 65% das universidades públicas e secretarias estaduais de educação estão expostas a esse capitalismo de vigilância. Ele vem chamar a atenção da sociedade para a falta de transparência nas regulações das relações públicas e privadas, né? Com relação ao direito dos usuários e à proteção dos dados. Então, a gente sabe que durante a pandemia da Covid, os estados eles precisaram migrar para essas plataformas educacionais para que fosse possível realmente realizar essa prestação do serviço educacional, que é um dever do poder público, né? Mas essa eficiência educacional, ela deve ser alcançada, ela é uma coisa que nós precisamos prestar, mas sempre analisando outros direitos, né? Como, por exemplo, o direito ali à privacidade. Então, é fundamental que o direito à educação ele seja implementado em harmonia com outros direitos fundamentais. Então, essa transparência realmente é essencial, né? Nós precisamos saber quais dados que estão sendo entregados a essas plataformas, quais são as tecnologias utilizadas, se eu tenho uma disponibilização de dados pessoais sensíveis, por exemplo, qual a finalidade da entrega desses dados, onde esses dados vão ficar localizados no Brasil, vai ficar localizado
em outro lugar do mundo, o que é que se aplica? LGPD? Vai se aplicar GDPR, que seria a LGPD da Europa, vamos dizer assim. Então, tudo isso são perguntas que deveriam ser respondidas ali no momento da contratação pelas instituições dessas plataformas educacionais, né, para que você pudesse realmente ter essa execução do direito à educação. Então, realmente são coisas que nós precisamos analisar, porque, pessoal, a gente precisa lembrar que os dados, eles não são sempre utilizados de forma ilícita, não é ilícito você coletar dados, você não está, essas plataformas, elas nem sempre coletam os dados para o mal, né, vamos dizer assim. No entanto, nós precisamos realmente garantir esse direito à privacidade e essa transparência, porque nós podemos cair ali num problema maior, que seria da vigilância e da violação desses direitos dos titulares, né? Então, nós sabemos que para a prestação educacional de qualidade, nós precisamos realmente de tecnologias que possam incluir as pessoas, que possam realmente fazer a criação de melhores políticas educacionais, mas nós temos que nos valer também de saber realmente informações maiores sobre essa questão da utilização das plataformas, porque muitas vezes eles têm uma gratuidade, né? No entanto, esconde ali um negócio em que o lucro dele é a obtenção dos dados, né? Dos usuários da plataforma. Por quê? Se vocês entrarem na política realmente de privacidade do Google, ele fala que não coleta dados, realmente não coleta seus dados não são utilizados. Mas no momento em que eu, como aluno, por exemplo, assisto uma aula com meu e-mail normal e continuo logada no meu computador acessando outras coisas, eu vou ter ali um rastro digital de coisas que eu estou acessando e que o Google vai poder ter acesso, né? Então, seria ali esse capitalismo da vigilância, realmente, né? Que nós precisamos analisar e realmente ver como está sendo aplicado. Então, aqui nós temos algumas boas práticas e recomendações, já caminhando aí para o final da nossa oficina, né? Já falei bastante. Boas práticas e recomendações para as instituições de ensino com aplicação remota e também presencial. Seria criar essa estrutura de governança e de proteção de dados. Eu preciso ouvir outras pessoas, outros profissionais, o que é que eles me orientam sobre realmente a questão da proteção de dados pessoais. Eu preciso mapear e registrar todas as operações de tratamento de dados pessoais. Eu estou coletando dado X, eu estou tratando ele dessa forma, eu estou usando tal base legal para realmente poder realizar essas operações, realizar esse registro e me resguardar de potenciais fiscalizações posteriormente. Eu preciso atualizar normas e políticas de tratamento de dados pessoais, eu preciso de uma política de privacidade específica, eu preciso realmente informar o que é que eu estou fazendo, quais são as medidas que eu estou adotando como forma de segurança da informação. Atualizar instrumentos contratuais com profissionais da rede, que são titulares de dados. Então, se eu for fazer uma contratação externa, pessoal, eu procure pessoas que já têm ali a implementação da LGPD na sua cadeia de utilização, né? Então, se eu for realmente realizar outros tipos de contratação, procurar as pessoas que já são, que já têm ali uma maior utilização e implementação da LGPD. Realizar ciclos de conscientização sobre proteção de dados. Então, a gente muitas vezes ainda não tem essa visão, essa abertura da visão de que o meu dado é uma coisa valiosa, né? Ele realmente vale e muitas vezes vale em pecúnia até, né? Para empresas que realmente utilizam esses dados para fazer publicidades direcionadas, enfim. Então, as pessoas precisam realmente se conscientizar de que não podem simplesmente expor seus dados de formas assim, tão simples, né? Então, são realmente, são passos de desconstrução que vão sendo realizadas aos poucos, né? Não é uma coisa que é de uma hora para outra, porque há pouco tempo atrás a gente não pensava que os dados seriam utilizados como modelo de negócio, né? Então, é realmente uma questão de desconstrução. Elaborar relatórios de impacto de proteção. Então, o que seria isso? Seria eu, no momento em que vou dizer que quero coletar dado X. Então, eu preciso fazer, se eu coletar dado X,
pode ser que isso me impacte em certa coisa. Então, será que vale a pena? No momento em que eu coleto isso, vai me impactar nisso. Vale a pena solicitar isso? Realmente é necessário coletar isso? Então, nós precisamos desses relatórios de impacto de proteção de dados pessoais também, certo? Aqui seriam algumas boas práticas, algumas recomendações para algumas instituições que muitas vezes estão perdidas aí nesse meio tempo dessa implementação da LGPD, né? Aqui, como consideração final, já nós temos a necessidade dessa mudança de padrões culturais escolares, né? Essa necessidade de ter que conversar tanto com os pais, como os servidores, como os estudantes, sobre mudar essa cultura escolar de poder disponibilizar tão facilmente seus dados, né? A LGPD, elas vem tentar garantir realmente uma maior proteção à privacidade e à segurança das escolas e das instituições de ensino, dos estudantes e também para a escola, né? Ela vem como uma forma de resguardar a escola, de poder fazer suas atividades dentro do escopo da lei, né? Então, a escola ela realmente precisa dessa adaptação também, junto com as plataformas digitais, que também precisam dessa fiscalização e precisam realmente ser analisadas sobre a ótica aí da proteção de dados, para que possa funcionar, né? Ela realmente ressalta aqui que você pode utilizar essa plataforma, você pode coletar seu dado, desde que seja tudo com base na lei, desde que tenha transparência, desde que você esteja realmente amparado com o real embasamento legal, certo? Aqui algumas referências. Então, é isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem me contactar aí por e-mail. Eu vou responder com o maior carinho. Agradeço a Mara pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também a vocês que estavam aqui até agora. E foi isso. Muito obrigada. Acho que a gente podia agora, Marília, convidar todos que quisessem, né, compartilhar suas câmeras, talvez tu descompartilhe a tela aí, fica mais visível, né, e a gente ainda tem um tempinho para esclarecer outras dúvidas, né. Eu tenho uma, assim, que me incomoda, né, eu sou responsável por um site que a gente gerencia na universidade, mais de um, na verdade, e a gente... Deixa eu botar aqui para ver todo mundo. Né? Os colegas, sejam bem-vindos. Né? Eu organizo, né? Sou responsável, junto com o meu bolsista, já dou isso, levanta a mão e a gente vai chamando, tá? Eu vejo, né, por exemplo, no site da universidade, em números que tu entra e aparece assim, você autoriza cookies e não sei o que, o registro e tal. No site, né, que a gente desenvolve em WordPress, já tem uma página lá que fala, né, da questão da privacidade, do respeito. A gente tem que implementar em todo o site essas questões, de que forma a gente tem que ter esse cuidado, né, na universidade. Carol e Júlia estão na fila. Só um momentinho. Vocês precisam implementar se vocês forem realmente coletar dados, né? Dados das pessoas, dos usuários que estão acessando. Então, vamos dizer que vocês fazem realmente a coleta de IP desses dados, por exemplo, desses usuários, desses estudantes. Então, vocês precisam realmente colocar os cookies lá, colocar as políticas de privacidade que vão fazer a utilização desses dados, quais dados vão ser utilizados, para que ele vai ser utilizado, qual a finalidade, e aí essa página ela estaria aí de acordo com a LGPD, mas sempre levando em consideração que você vai colocar isso se você for fazer realmente a coleta desses dados individualizados, porque, só recapitulando um pouco, a LGPD ela não se aplica a dados anonimizados. Então, no momento em que eu não sei quem é aquele titular, e nem esses dados, eu posso ter uma reversão dessa anonimização, né, como a LGPD fala, eu não preciso realmente fazer a aplicação do escopo da lei. Só se você for realmente ter uma identificação desses usuários e dos titulares dos dados. Perfeito, obrigada. Carol, tu tinha levantado a mão, depois baixou. Sim, eu baixei. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Marília, extremamente didática. Eu mesmo não tinha muito conhecimento dessa área e fiquei ainda mais curiosa.
e lembrei de uma situação que aconteceu no dia a dia. Eu sou servidora da universidade e nessa dinâmica de aulas remotas nós tivemos alguns problemas. E um deles foi uma denúncia de um professor que uma determinada aluna tinha gravado a aula sem a permissão dele e disponibilizado essa aula. E confesso que nessa situação a universidade, inclusive em relação aos seus assessores, né, jurídicos, ficaram naquele impasse. O que fazer? E aí eu toco essa bola para a Marília. O que fazer diante dessa situação de um aluno gravar, vamos dizer, clandestinamente uma aula e disponibilizar? Então, nessa situação... Marília, deixa eu só fazer um gancho, né? Nós estamos gravando aqui também, né? Eu perguntei isso no início, né? Sim. Mas se vocês quiserem, a gente pode cortar essa parte das perguntas, mas eu acho que as perguntas são bastante ricas, mas né, muitos chegaram depois e essa pergunta foi feita no início do encontro, né? Por mim pode continuar, sem problema. Por mim também. Então, nessa questão da Carol, a gente precisa ver que são duas figuras, do professor e do aluno, né? Então, no momento em que o aluno ele faz essa gravação, qual seria a finalidade dessa gravação? Eu estou ali prestando um serviço educacional, eu como aluno tenho esse poder de fazer isso? Eu não tenho, a lei não me resguarda como aluno de poder fazer isso, essa utilização dessa gravação, para poder prestar nenhum serviço, eu não tenho autoridade de fazer isso. Então, na verdade, a gente incorre até um pouco na questão dos direitos autorais, né? Quando você faz essa gravação da imagem do professor, da voz do professor, sem o seu consentimento. Então, na minha visão, realmente foi uma ingerência aí da aluna, que a universidade ela precisa realmente ter os seus cuidados no momento em que for tratar esses problemas, porque vão surgir, né? Principalmente nessa questão da pandemia, que a gente não tem essa visão desconstruída realmente de que pode ocorrer esse tipo de problema e de que vai ocorrer, né? Então, no momento aí, competia a universidade realmente fazer o manejo dessa problemática e, se possível, até uma punição a essa aluna e a eliminação do material. Então... desculpa, Carol. Ainda tem outra pergunta? Eu queria fazer um comentário antes. Pois não. Eu não vou abrir câmera porque eu não estou muito preparada, tá? Isso faz parte, né? Da gente estar em casa, não estar no ambiente de evento, né? A gente fica menos preparada. Eu queria comentar, Marília, parabéns, viu? A gente fala PPPD, que é o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, né? E Desenvolvimento da UNILA. Eu já orientei algumas advogadas em várias questões, é um mestrado interdisciplinar super bacana, eu acho que vai ser muito interessante o contato, né, com a Unirede. Eu queria comentar também, assim, para enriquecer, né, que eu trabalho com entrevistas, enriquecer o tema, né, eu trabalho com entrevistas, eu sou coordenadora de curso de português língua estrangeira desde 1988, não sou tão velha assim não, mas também não sou tão jovem. E essa questão na nossa área, porque a gente grava aula, a gente analisa, a gente pesquisa, a gente publica, né? A gente divulga metodologia que dá certo, a gente divulga os desafios, coisas que a gente tem que avançar na área e tudo, né? E nessas entrevistas, nesse tratamento dos direitos, né, da imagem, então, por exemplo, imagem, eu organizei um livro com uma professora lá da Embaixada de Assunção, e ela me mandou uma foto de crianças. E a editora falou, olha, não pode divulgar a foto assim. Então, ela teve que borrar a imagem das crianças, para ficar invisibilizadas, assim, não reconhecíveis, né? E outra coisa também que a gente faz muito é passar um formulário de liberação de uso de dados. Isso nós temos que fazer sempre, né? Então, é nesse sentido. Agora, uma coisa que tem me incomodado... Só um momentinho. Tu disseste que ia fazer uma pequena intervenção, mas tem colegas que estão na fila, que estão levantado a mão. Acho que eu já falei. Eu te dou a palavra depois, tá? Obrigada. Júlia. Oi, bom dia. Primeiramente, obrigada, Mara, por ter
trazido essa sugestão, né, do grupo da LGPD, e mais ainda a Marília por ter nos presenteado com uma apresentação tão rica de um tema que particularmente tem me inquietado muito quando no início desse ano eu tive, né, a surpresa dessa LGPD, porque a gente no dia a dia acaba não sabendo, e desde então comecei a ler, fazer cursos, me aprofundar, porque é uma temática bastante complexa. Mara, na verdade, eu tenho 3 perguntas, então não sei se eu posso fazer as 3, ou se tu prefere que eu faça uma, daí passa para outro colega, e depois eu faço as outras. Quem sabe a gente divide, né, Júlia, para... Aí Beleza, a Marília vai conversando, né? Aí a tá, gente então eu vou fazer uma por vez e vou levantando a mãozinha, tá? Tá, Para ficar na perfeito. fila. Então, a primeira pergunta, Marília, que eu tenho é, em especial, nós estamos aqui inseridos no Instituto Federal, onde nós temos ensino médio, e tem justamente essa questão de uso de, né, os dados de crianças e adolescentes, é uma questão que nos inquieta, que a gente já consultou alguns advogados e não tivemos alguma resposta. Então, a minha pergunta é o seguinte, foi nos orientado, então, que crianças, né, com 12 anos ou menos não podem fazer uso do Moodle, exceto se autorizado pelos pais. E aí, para nós, essa dinâmica se torna bastante inviável, porque como se fazer, né, esse processo? Alguns falaram, manda por e-mail essa autorização, mas aqui a gente está lidando com um número muito expressivo de alunos. E aí, então, a decisão desses advogados foi de simplesmente não permitir o acesso de menores de 12 anos. Porém, temos alunos menores de 12. Então, queria, assim, alguma, não sei se é opinião ou o que a gente poderia fazer nesse sentido. Olha, assim, na minha visão, a questão da limitação realmente do acesso, eu acho que traz um pouco de prejuízo até para o aluno, porque seria interessante realmente que ele pudesse ter acesso a essas tecnologias, né? Então, eu acho que seria realmente o caso de pensar em soluções de poder coletar esse consentimento dentro do próprio Moodle, né? Talvez o caso dos responsáveis realmente, algum login de acesso ao responsável, alguma coisa nesse sentido, mas que pudesse realmente ser repensada essa questão da proibição. Porque eu acho que no momento em que você proíbe, você realmente limita muito esse uso e esse acesso. Então, talvez se fosse o caso de... dentro do próprio Moodle, você criar ali não uma caixa de texto já preenchida, porque a LGPD ela fala que você não pode ter caixa de texto já previamente preenchida, né? Mas, ou se fosse o caso de, dentro do próprio Moodle, você criar um ambiente em que os pais vão lá expressamente colocam ali que estão ofertando o seu consentimento com uma espécie de assinatura digital, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu acho que poderiam vir aí a resguardar a instituição e realmente repensar essa questão da proibição. Certo? Vou passar a palavra para o Jefferson, tá, Júlia? Depois a gente retoma na fila. Jefferson. Bom dia, colegas. Eu também quero agradecer a Marília, né, de trazer essa temática, oportunizar essa manhã cheia de reflexões, porque também, assim como a Júlia, né, é uma temática que nos preocupa, né? Eu sou servidor da FURG e, assim como a Mara, nós também gerenciamos algumas páginas, né, alguns sites da instituição, que são páginas relacionadas aos cursos, né, tanto de EAD e alguns de graduação. E a questão aqui, Marília, nós temos situações onde, por exemplo, sim, na coleta nós podemos fazer esses termos de consentimento, né? Eu acho que isso daí ficou bem claro na tua fala, mas a minha preocupação é, assim, por exemplo, em processos de seleções, por exemplo, né? Nós temos lá seleções de tutores ou qualquer tipo de seleção, onde nós, além de coletarmos, depois a gente tem que fazer a divulgação, por exemplo, né? E aí eu volto um pouquinho atrás, né? Porque se a gente começa um design do zero, como tu traz, né? Tu já pensa nessas etapas do processo, então tu já coloca essas questões de privacidade no planejamento. Mas o que fazer com os dados legados? Então, tem uma base de dados existentes, com dados pessoais e muitas vezes alguns dados sensíveis também, nessa base, e como adequar isso, e depois como divulgar para tornar público esses dados, né, para que possam ser consultados. Perfeito. Bom, nessa questão a gente entra
um pouco ali na Lei de Acesso à Informação, né? Não sei se vocês já chegaram a observar isso, mas a Lei de Acesso à Informação, ela nos traz possibilidades e nos traz também necessidade de ter a transparência de certos dados, né? Foi aí com ela que também surgiu a questão do portal da transparência e tudo, e aí vem essas dúvidas, como a LGPD e a LAI, elas vão poder ali trabalhar juntas, porque uma me diz que eu preciso proteger, outra me diz que eu preciso dar publicidade, e aí o que é que a gente faz, né? Então, quando você começar a estudar realmente as duas, elas, na verdade, se complementam, porque a LAI, ela me traz, a LAI, ela foi com coisas muito soltas, assim, informações muito soltas que eu deveria fazer, e a LGPD, ela foi me trazendo formas de como poder fazer isso, né? Então, até a questão do portal da transparência, você tem ali o dado do servidor, você tem o nome do servidor, você tem a remuneração do servidor, e aí, não incorre a LGPD nisso, né? Então, já existe até decisões, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, onde ele fala que no momento em que você se submete a participar ali, vamos dizer, no seu caso, de um processo seletivo público ou de ser um servidor público, de prestar esse serviço, eu aceito que eu preciso realmente abrir mão de uma porção ali da minha privacidade de dados para poder cumprir essa publicização que está prevista constitucionalmente, né? Então, aí a gente entra nesse impasse aí. Não gosto de falar a palavra impasse, porque eu acho que elas se complementam uma à outra. Então, eu aceito essa questão de que eu estou participando de um processo e de que eu posso ter o meu dado publicizado. Agora, o que a gente precisa observar que, por exemplo, eu preciso ter a questão de que o que é que vai ser publicizado? São coisas demais? São coisas realmente necessárias? Porque, por exemplo, quando a gente fala da porta da transparência, tinha municípios que publicizavam até se o servidor ele tinha empréstimo consignado, se pagava certas coisas, outros que entram ali na esfera do titular do dado, que não é legal, que não é interessante e que nem cumpre o princípio da finalidade, né? Então, nesse caso aí dos processos seletivos, nós podemos observar, podemos utilizar lá e podemos realmente fazer essa publicização, observando a questão de que quando você assume que vai realmente participar desse processo, você abre um pouco de mão dessa esfera intrínseca aí por estar participando de uma seleção pública. Certo? Entendeu? Certo, Jefferson? Certo, obrigado, Marília. Tiago. Olá, estão me escutando? Pessoal, bom dia. Sou o Tiago, sou do IFRN, conheço aqui alguns colegas. Júlia, oi, Júlia. Pessoal, para a Marília, parabéns, né, inicialmente pela palestra, foi bem rica, né, e didática, como o pessoal já colocou. Só queria confirmar, o Google Analytics é uma ferramenta que a gente utiliza muito nos nossos sites, né, justamente para verificar o monitoramento das visualizações. Eu faço parte do grupo do Proedu, você conhece, né, também, do Proedu, então a gente utiliza muito dessa ferramenta para verificar a quantidade de visualizações. No caso que eu conheço da ferramenta, né, todos os dados são anonimizados. Então, em sites onde é que a gente só precisa utilizar o Google Analytics para justamente verificar as visualizações daquele site, a gente não precisa se preocupar assim com isso. Eu queria só confirmar essa informação. Perfeito. Nesse caso, nós não vamos ter aplicação da LGPD porque você não tem nenhum titular de dado ali para ser protegido. Eu não vou saber quem é a pessoa que você está coletando aquele dado. Então, informações geográficas, informações de análise, não vai incorrer a LGPD porque ela não recai sobre uma pessoa. Então, a gente sabe que a LGPD ela é sobre titulares, sobre pessoas, sobre realmente qualquer informação que eu vá identificar uma pessoa. Então, no momento em que você coleta informações ali que não vai chegar em alguém, não há o que se falar em aplicação da LGPD. Certo? Eu acho que é a Júlia. Pode fazer tuas duas perguntas, Júlia? Eu ia fazer uma e depois ia continuar. Até aproveitando que o Tiago acabou de falar, assim, foi bem crescente esse ano a quantidade de pessoas nos fazendo perguntas, né? Querendo saber informações justamente do nosso Moodle, assim, muito do que o Tiago está falando, né? Quais são as cidades, os alunos que eu estou lecionando, enfim. E aí, uma das questões, assim, que eu gostaria de saber é se a gente pode fazer esse compartilhamento de dados onde não há uma finalidade específica.
Vou citar alguns exemplos. Já me solicitaram, por exemplo, esse caso, quais são as cidades dos alunos de tal curso, né? Claro, sem identificação dos alunos. Outro assim, eu quero, né, daí já foi um outro caso, eu quero uma lista com o nome das pessoas que estão fazendo o curso X para ver se eu tenho algum conhecido fazendo curso. Ou eu quero saber a lista de e-mails desse outro curso para mandar uma oportunidade de estágio. Então, como é que fica essa questão de como que a gente tem essa noção do que pode e o que não pode ser compartilhado? Por padrão, a gente está solicitando, né, a finalidade. Então, para que vai ser feito esse uso? Porque por mais que sejam colegas nossos, sejam servidores, e aí a gente parte ali que nós somos uma instituição que envolve pesquisa, que está prevista na LGPD, né, que teoricamente deveria estar se cumprindo uma finalidade, mas muitas vezes a gente percebe que a finalidade é curiosidade, ou é simplesmente para atender, inclusive, uma pesquisa pessoal, né, do mestrado, de um doutorado que aquela pessoa está fazendo. Então, como ter essa sensibilidade do que eu posso ou não posso compartilhar? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente, aí nas suas salas, nós temos 3 hipóteses aí de sujeitos aí na questão da intervenção da LGPD, né? Primeiro, compartilhar dados anônimos. Posso, não tenho titular de dado ali, eu não tenho pessoas que estão realmente sendo resguardadas, eu não tenho pessoas que, se aquele dado for vazado, ela vai sofrer ali alguma coisa, então, ok, eu não tenho problema porque a LGPD não se aplica a dados anônimos. Agora, o que a escola, a instituição precisa ver? Esse dado, ele pode ser revertido. Por exemplo, se eu usar alguma técnica, esse dado vai ocorrer uma reversão que eu vou poder identificar essa pessoa. Então, se eu tiver essa reversão, eu não posso compartilhar, certo? Porque o dado ele precisa ser totalmente anonimizado, para que a LGPD não incorra. Se eu, utilizando alguma técnica de reversão, esse dado ele deixa de ser anonimizado, então eu não posso falar em compartilhamento, né? Nesse caso, compartilhamento assim. Segunda questão, né? Compartilhamento de nomes para qualquer pessoa. Não posso. A LGPD ela traz claramente que os dados eles precisam ter uma cadeia. Pessoas, eu vou pegar o dado X, pela controladora que vai ser a escola tal, quem vai tratar desse dado é o operador pessoa tal, então vamos dizer que eu sou uma pessoa do recursos humanos. Eu não posso escolher o dado e uma pessoa, por exemplo, do setor de compras vir simplesmente solicitar os meus dados assim ao léu, né? Se não for da finalidade, para realmente ter uma finalidade ali específica no setor de compras. Então, a gente precisa ter cuidado para esses dados não passar por muitas pessoas que não estão ali dentro daquela cadeia de utilização dos dados, né? E o terceiro caso, que seria o para pesquisas, né? A lei, ela traz claramente essa questão da pesquisa para realmente não ser um limitador nas pesquisas acadêmicas. Então, ela traz ali no seu artigo 7º que você pode utilizar de dados para a realização de estudos, especificamente por órgãos de pesquisas, e aí ela traz até a definição de órgãos de pesquisas para realmente limitar, né? Ela fala que órgãos de pesquisas vão ser ali as entidades da administração direta ou indireta, sem fins lucrativos, deixa isso muito claro, que são constituídas sobre as leis brasileiras, que tem aqui foro no país, né, sede aqui no Brasil, e que sua missão realmente seja prestar ali, a sua missão institucional seja prestar objetivo social, fomentação à pesquisa. Então, aí não incorreria a lei, desde que ela também solicite que os dados sejam anônimos. Né? Eu vou fazer minha pesquisa, mas quando eu for publicar os meus dados, eles têm que estar todos anônimos, para que, quando as pessoas forem ler aquela pesquisa, realmente não chegue a nenhum titular. Certo? Certo, obrigada. Nada. Quer fazer outra ou quer entrar na fila, Júlia? Não sei, tu quer que eu entre na fila ou já faço a última? Faz a última. Então tá, minha última pergunta é também uma situação que ocorreu com a gente. Dentro de um curso, um professor queria fazer uma pesquisa com os alunos, né? E essa pesquisa tinham perguntas muito sensíveis que eram totalmente fora do contexto do curso, não fazia sentido nenhum. E aí a gente se questiona, pode ser feito isso, né? O professor tem essa liberdade de fazer qualquer pesquisa, inclusive com perguntas bastante constrangedoras, né? Perguntas
relacionados à sexualidade, né, a vida íntima da pessoa, que não tinha nada a ver com a temática do curso, né, basta colocar aquele termo de livre esclarecido, né, garantir que a pesquisa seja anonimizada, ou existe alguma outra recomendação? Bom, a própria lei, ela fala que no momento em que você vai ali realizar a questão da pesquisa, você precisa ter, primeiro, a obrigação da finalidade. Realmente aquilo que você está coletando é essencial para a sua pesquisa, é realmente necessário, cumpre ali aqueles princípios da boa-fé, tem ali o interesse público na sua realização, eu preciso realmente daquilo para poder realizar minha pesquisa. Então, o professor ele não pode simplesmente chegar e ter livre acesso espontâneo à vida íntima das pessoas, né? Porque você até estando ali dentro do contexto educacional, você se sente um pouco coagido e constrangido no momento também de fazer essa negativa ao professor, que você não quer responder aquilo, né? Então, nós precisamos sempre considerar que o acesso aos dados, eu preciso ver essa questão da finalidade, preciso ver a boa-fé, o interesse público que justifique realmente essa disponibilização e essa solicitação desses dados, né? Então, aí também cumprir um pouco a instituição de ensino, chegar e conversar com esse professor, fazer também uma conscientização, porque muitas vezes ele não sabe o que está ali dentro do escopo de necessário, de realmente preciso para realizar a pesquisa, certo? Mas ele não pode simplesmente chegar e solicitar qualquer coisa. Muito obrigada. Nada. Jefferson, depois eu entrei na fila, depois a Rosaura, mas podemos trocar a ordem, não tem problema. Jefferson, por favor. A minha segunda pergunta já é dentro do Moodle, né? Imaginamos uma situação assim, onde nós temos participantes numa disciplina ali, e como exemplo, vamos citar o perfil de tutor, né? O perfil de tutor em suas atribuições ali, ele tem interação com os estudantes, faz avaliação, aquela ajuda pedagógica com o docente, né? Mas tem alguns dados dos estudantes, né, que vem a minha dúvida, né? O tutor, ele pode ter acesso, porque em sua estrutura, o Moodle, ele tem lá duas situações, uma onde ele já coleta os dados dos estudantes, né? Na verdade, ele espelha os dados do acadêmico no Moodle, então tem a imagem do estudante, tem o nome completo, tem o e-mail do estudante, que o tutor tem acesso hoje na nossa instituição, né? Então, a nossa preocupação é essa, o tutor, ele pode ter acesso a esses dados, né? Porque isso daí não vai alterar em nada as suas atribuições, as suas ações como tutor, né? E uma outra situação por exemplo, assim, professores, eles criam aqueles fóruns iniciais, né, da disciplina de apresentação, onde os estudantes colocam, às vezes, algumas informações, e ali colocam, né, preferências, religião e tudo mais, né, até time de futebol, essas coisas, e os tutores também vão ter acesso a essas informações, que são dados que podem ser utilizados, de repente, né, para algum outro propósito que não seja o educacional. Minha dúvida é essa, até onde esse tutor, né, ou esse perfil no Moodle pode ter acesso, e se a LGPD, ela tem alguma orientação para tratar esse tipo de nível de acesso, né? Obrigado. Vamos lá. Posso só dar um gancho, Marília, por favor? Assim, no Moodle também, a gente tem a questão do perfil e da forma como os alunos se apresentam. Então, eles também se disponibilizam, né, informando foto, o próprio tutor, a foto, dados do perfil. Como visualização, na verdade, o tutor, pelo menos no nosso, na URGS, ele pode ver o nome, o e-mail e a cidade, né? Mas os dados do perfil podem dar informações mais amplas. E o Jefferson pergunta também do professor incluir, como a Júlia tinha comentado, né, questionários, levantamentos internos e que a coordenação não tem acesso, né, mas quem está dentro daquele ambiente pode visualizar. Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. A LGPD, ela não traz... os problemas, eles estão aparecendo agora, né? Os problemas práticos, eles estão surgindo agora. Então, ela não traz situações expressas sobre
todas as coisas que vão ocorrer. Então, nós precisamos aplicar o que a lei traz dentro das nossas situações. Então, no caso do tutor, ele precisa realmente ter acesso a essas informações para cumprir as suas obrigações como tutor. É realmente necessário que ele tenha esse nível de acesso para o cumprimento de poder ali auxiliar o aluno, vamos dizer, auxiliar o professor também. Então, a gente precisa realmente ter essa noção de que a lei, ela diz que as pessoas que têm acesso a certo tipo de dado, elas só podem ter acesso para cumprir suas finalidades, cumprir sua obrigação legal, essa sua obrigação prestacional do serviço de educação. Então, aí talvez seja realmente uma forma de se repensar se tudo, ter esse acesso tão amplo ao tutor é realmente necessário e como poderia ser um potencial limitador você criar outros níveis de acesso, né, para as pessoas, vamos dizer, professores ter um nível de acesso mais alto, tutor, um nível acessar tais coisas e tais coisas, por exemplo. Então, são coisas que nós poderíamos realmente pensar e criando níveis de acessos para essas pessoas, para que elas pudessem utilizar de acordo com suas funcionalidades, né? Então, a LGPD, ela não me diz, você, tutor, só pode ter acesso a isso. Não, eu, como escola, tenho que realmente aprender, me sensibilizar e perceber de que o tutor X, ele pode ter acesso aos dados Y, que vai realmente serem os necessários para que ele possa cumprir ali o desenvolvimento de suas atividades. Tudo aquilo que extrapola, dados que extrapolam ele cumprir suas finalidades, extrapolam o escopo da LGPD. Então, são coisas que nós realmente precisamos pensar nesses níveis de acesso, se for realmente o caso. Na verdade, ele é configurado no Moodle, né, Jefferson? E eles já têm acesso. A gente tem diversos perfis de tutores na URGS, imagino que na FURG também. Mas eu acho que a Júlia e o Jefferson trouxeram outra questão, né? Da autonomia do professor de estar incluindo outros materiais, e aí, né, materiais publicados no ambiente se tornarão visíveis. Eu acho que a gente precisa fazer um treinamento com os professores, né? E orientá-los mais sobre isso. E até os alunos também, né? No momento que eles falam lá e colocam os seus dados também. Né? Acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Está respondido, Jefferson? Realmente. Super respondido, Mara. Obrigado, Marília, de novo. Eu queria perguntar, depois eu te passo a palavra, Rosaura, eu entrei na fila. A gente, na URGS, né, adotou o G Suite, lá, não é o Classroom, mas é um acesso ao Google, e a gente tem gravado as aulas e disponibilizado, então, nesse ambiente, onde só o aluno, com o e-mail da URGS, com acesso pela URGS, com autenticação pela URGS, consegue visualizar. No entanto, vários colegas, né, gravaram aulas dos semestres passados com a participação dos alunos, e agora estão disponibilizando novamente. Isso começou a me dar uma preocupação muito grande. O que eu fiz e o que eu estou fazendo? Eu gravo a parte que eu falo, né? E depois a parte onde os alunos participam, a gente não grava. Então, quem estiver na aula vai participar, quem não estiver na aula vai assistir a minha aula, né? Perde a interação, mas para isso que a gente tem aula. Mas eu queria, assim, ter uma orientação para cutucar novamente meus colegas, né? Porque eu fiquei bastante preocupada com essa exposição, né? Eu sempre lembro da ideia de que a gente tem que ter um espaço seguro para fazer perguntas, para errar, para acertar, para ser orientado, para ser puxado a orelha, mas é a nossa sala de aula só, não a do mundo. Né? O que tu pode nos orientar sobre isso? Perfeito. Nesse caso, a gente entra novamente ali naquele contexto do direito autoral também, né? Porque você vai ter sua imagem ali disponibilizada, sua voz disponibilizada, e aí você quis isso, você quis que uma dúvida que você tem, por exemplo, seja disponibilizada para qualquer pessoa possa ter acesso realmente, né? Então, a gente, na questão de imagem, de voz, a gente sempre pede ali que você realmente tenha o consentimento das pessoas, que as pessoas estejam cientes de que está sendo gravado, de que poderá ser disponibilizado, mas aí o que a gente precisa fazer? Essa ciência de que está sendo gravado, eu tenho ciência que vai ser disponibilizado no meu ambiente educacional da minha escola, ou que vai ser reproduzido, vai ser colocado em outros ambientes virtuais, né? Então, o consentimento, ele precisa ser livre, ele precisa ser expresso e específico. Então, eu tenho que cumprir essas 3 finalidades. Então, no momento em que você
faz aquela gravação e disponibiliza em ambientes externos que não foram realmente, o consentimento não foi para aquilo, você incorre a LGPD naquela gravação, né? Então, o ideal seria realmente ou não pegar ali a parte que mostra realmente os alunos como você está fazendo, ou solicitar esse consentimento das pessoas e dizer para onde realmente vai ser publicado e onde vai ser disponibilizada essa gravação. Obrigada. Rosaura? Gente, eu não sei nem se vou conseguir falar, que eu estou com uma obra aqui do lado da minha casa e estavam batendo muito. Mas, assim, ó, parabéns, um assunto extremamente relevante. Eu sou a professora Rosaura, lá da UFPEL. As contribuições dos colegas, excelente, e vocês estão falando e a gente está se vendo, né, nesses espaços e nessas situações. Sobre essa questão do AVA, eu vou adiantar um pouquinho o meu questionamento. Nós discutimos muito isso desde o começo do ensino remoto. E com relação aos direitos autorais, né, nós temos hoje, quando o aluno e qualquer indivíduo, né, entra no e-aula, que está ligado ao nosso sistema Cobalto, né, acadêmico, ele tem ali as informações de que tudo que ficar gravado, ou que for colocado, ou que ficar dito, né, naquele ambiente, que só pode ser acessado pelos professores e pelos alunos, é restrito àquele ambiente, né? E uma discussão que a gente teve por muito tempo, que eu não consigo impedir, por exemplo, que o meu aluno, na sua casa, esteja gravando, né, aquele material. E isso me preocupa. A forma como esse material, né, como essas informações chegam e como elas vão ser utilizadas posteriormente, né? E aí eu vou fazer um gancho com o questionamento da Júlia ali, né, e eu acho que do Jefferson, talvez do Thiago também, porque a gente recebe muita solicitação de informação. De professores, eu quero uma listagem assim, assim, assim. E aí, um dia mas para quê, professor? Não, eu quero mandar uma mala direta para divulgar uma coisa nada a ver. Então, eu pergunto se seria o caso, por exemplo, eu sei que muitos vão dizer que é controle, né? Mas que a pessoa que deseja um dado tem um documento de compromisso de utilização dessa informação. Né? E da mesma forma, isso não nos garantiria, né? Porque ela pode dizer que vai usar para A e acabar usando para B. Então, é muito subjetivo, né? E a gente precisa ficar atento, porque a gente lida com todo tipo, né, de questão e informações muito relevantes. Essa é uma questão. A outra questão a gente sabe que hoje, né, todo mundo utiliza muito o Google Forms para fazer pesquisas, né, e essas ferramentas que estão à disposição de todos. E eu fico muito preocupada, né, porque esse dado está lá no servidor do Google, está à disposição deles, né? Então, é só uma pergunta sobre como é que tu visualiza isso, como é que tu entendes. Obrigada. Nada. Vamos lá. Primeira questão, né? Com relação a esse compartilhamento de dados realmente por professores e, enfim, outras pessoas. Primeiro, a gente precisa ser até um pouquinho chato, assim, nesse início. Muitas pessoas não vão entender, realmente, porque é uma mudança ali de cultura, e realmente vão pensar que vocês estão querendo dificultar, mas, enfim, a gente precisa saber para que é aquele dado, para como ele vai ser utilizado, essa questão do consentimento, na verdade, de como ele vai, de se comprometer que só vai utilizar para coisa X, a lei, ela não traz essa previsão. Mas seria uma forma de resguardo, mas assim, nós precisamos ser cientes de que nós, escola, instituição, não somos responsáveis por todos os atos de todas as pessoas, né? Então, você vai ter ali uma responsabilidade secundária no momento em que você disponibiliza esse dado, porém, a escola, ela não tem como adivinhar, vamos dizer assim, que vai ser utilizado realmente para uma situação X ou Y. Então, a gente precisa realmente ter o cuidado no momento de entregar esse dado. Então, você, como escola,
que tem o controle, você que é ali a controladora e a operadora junto, vamos dizer assim, desse dado, e entrega esse dado para o professor, você precisa ter o controle de que ele vai realmente utilizar aquilo para determinada finalidade. E se for o caso de não utilizar, a escola não tem essa obrigação de fornecer o dado, né? Vamos dizer assim. Então, ela realmente precisa se utilizar desses dados com cautela, com cuidado, cumprindo ali suas obrigações realmente, para que não venha ocorrer nenhum problema, né? No tocante à gravação de alunos, né, a gente entra realmente naquela questão, você não tem como saber, a escola não tem como saber, a escola ela não sabe de tudo realmente, então vai aí da consciência de cada pessoa, e no caso de surgimentos, né, no caso o nosso controle vai ser posterior, no caso de surgimento de problemas, ingerências, vai cumprir aí a escola chegar junto ali daquele aluno e realmente aplicar as sanções disciplinares com relação a aquele aluno, né? A segunda pergunta com relação ao Google Forms, realmente, né? O Google Forms, ele tem esse padrão de ter o uso, ter o armazenamento de muitos dados, né? E vocês, no momento em que for realmente fazer ali a utilização do Google Forms, lembrar que a LGPD incide lá também, né? Então, você tem que ter ali dependendo do que você for utilizar, se for para uma pesquisa, se for para determinado X coisa, você colocar ali sua caixinha de texto que vai utilizar os dados para coisa X, que vai ser tratado de tal forma, com base em tal base legal, que vai utilizar por tanto tempo, que vai ser eliminado, né, de certa forma. Então, precisa também ter esse cuidado. Lembrar sempre, pessoal, quando for colocar a caixinha ali de texto de consentimento, nunca deixar a caixinha marcada, porque a LGPD, ela fala que não incide quando a caixinha já está marcada, você já está irregular. Você precisa deixar desmarcada para o próprio autor consentir com aquilo lá. Certo? Marília, muito obrigada, viu? Parabéns de novo. Mara, incansável. Obrigada, gente. A gente ainda tem duas perguntas, da Caroline e da Paula. Eu acho que aí a gente pode ir encaminhando para o encerramento. A Marília também já deve estar cansando. Toma uma aguinha aí, né? Então, Carol, por favor. Marília, uma situação também que está acontecendo bastante aqui na universidade é o seguinte, né? Com a questão da pandemia, muitas das reuniões dos colegiados foram através das ferramentas remotas, né? E a gente sabe que quando ocorrem essas reuniões, os ânimos se alteram, muitas das vezes, e essas reuniões são gravadas. E o que é que ocorreu aqui na instituição? Muitos dos professores, né, que não gostavam do final, do resultado, da conclusão, pediam a cópia dessa gravação. E a instituição, ela acabou por fazer a seguinte política: não repassamos essa cópia, porque não é interesse do professor, é interesse da instituição e tem informações sensíveis. E caso ele queira, acione a justiça, né, através do litígio judicial. E aí a minha pergunta: isso está ok? Ele realmente, mesmo participando da reunião, ele não tem direito a essa gravação? Nós podemos realmente negar essa gravação, né, em interesse da instituição, por ter, muitas das vezes, discussões sensíveis. Realmente, essa é uma política ideal para estar se colocando? Essa é a minha pergunta. Perfeito, Carol. Bom, nesse caso, a gente tem que pensar que não se trata apenas de uma pessoa, né, que está ali envolvida, não é um titular do dado, é um conjunto de pessoas. Então, no momento em que eu tenho ali essa real disponibilização sem a especificação da finalidade específica, eu não tenho como me valer do interesse legítimo do titular do dado para aquilo, né? Então, aí, realmente, eu precisaria me valer de uma ordem judicial que intimasse a instituição, ao UFRN, para que eu pudesse disponibilizar essa gravação e informar a necessidade e realmente o interesse ali na disponibilização desse uso, porque ali nós não temos um interesse público na disponibilização desse material, né? Então, é correta a posição da instituição. Certo, Carol. A Paula disse que já tinha sido contemplada. Eu acho que é interessante, o Jefferson colocou ali no chat que a comunidade do Moodle está já preocupada com essa questão e está desenvolvendo um plugin para que ele possa ser implementado. Imagino, então, que
futuramente a gente já tenha uma versão do Moodle que possa contemplar. Vamos encerrando, então. Agradeço muito, muito a Marília, a sua disponibilidade, né, gentil e cheia de conteúdo, que nos orientou bastante hoje, né? A gente tem muitas dúvidas ainda, mas isso já nos esclareceu. Essa foi uma proposta que foi provocada pela Júlia, do IFRS, que a gente conseguiu seu contato e nos trouxe, então, essa manhã tão rica. Muito obrigada, agradeço a participação de todos. Eu vou encerrar a gravação e já dou um recadinho. Eu que agradeço, Mara. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente gosta mais de falar do que escutar, né? No meu caso, eu gosto muito de falar para as pessoas. Esse tema é um tema que eu realmente gosto de verdade. E agradeço vocês terem ficado aqui até agora, tanto tempo, me escutando falar aqui. Muito obrigada. Assim, a LGPD, ela vai, realmente as dúvidas vão surgindo na medida que nós vamos utilizando, que nós vamos implementando. Então, sempre vão ter dúvidas, sempre vão ter questões para se regulamentar. A LGPD também, ela precisa se posicionar ainda sobre várias coisas, mas é uma questão realmente muito importante que está presente no nosso dia a dia, né? Então, muito obrigada de verdade.